como o homem caiu do conhecimento de Deus. Como o homem caiu do conhecimento de Deus. Vamos chegar aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu estava lendo algo de uma pessoa hoje, um ateu, que falou: eu decidi ser ateu com 8 anos de idade. 8 anos de idade, imagina ser uma criança de 8 anos de idade. Deus não existe. Mas agora essa pessoa tem, vamos dizer, 30 e alguns anos de idade. Essa pessoa, conversando com cônjuge, chegou à conclusão: peraí, eu não sou ateu. Deus existe. E essa pessoa, por observar as coisas do mundo e tudo, chegou a reconhecer: na verdade, eu nunca tive um momento que eu não acreditava em Deus. Eu falava que eu não acreditava, mas eu sabia na minha consciência que Deus existe. E essa é a verdade de cada um de nós. Existe o suficiente nesse planeta, nesse universo, nas nuvens, na chuva, no chão, nas borboletas, nas tabelas, no casamento, no amor, no perdão, em tudo que existe, para nós sabermos que Deus realmente existe. Ele está aqui. Ele está operando. Ele é um Deus eterno que é a base de tudo. Ele é o Criador. Mas então, se o que Deus criou é suficiente para manifestar o conhecimento para o cérebro humano, vem uma pergunta: como é que o homem se corrompe tanto contra esse conhecimento? Quem já percebeu como há muitos problemas por causa do pecado do homem nesse planeta? Você pode levantar sua mão? Como é que há tanta pessoa fazendo tanta coisa contra Deus? Por que as igrejas não estão lutadas? Porque há muita pessoa, por exemplo, me deixa. Eu saio do INCRA cada domingo para chegar aqui para o culto. E o bosque está cheio de pessoas vendendo coisas e fazendo coisas e um monte de atividade no domingo. Mas por que nós não temos tanta ênfase em Deus, o Criador, aquele que criou os mundos, aquele que controla todas as coisas, Ele que está aqui conosco nesse momento? E como é que Deus se tornou alguém tão não importante? Alguém que sabe... As pessoas falam: de vez em quando eu apareço em uma igreja aqui ou ali, eu não tenho muita ligação com uma igreja. Por que Deus se tornou alguém tão pequeno, tão insuficiente para chamar a minha atenção todos os dias? Mas aconteceu. E Deus diz aqui em Romanos 1, 20, no fim de versículo 20, o homem rejeita a verdade, detém a verdade, para que ele fique inexcusável. Ninguém vai poder chegar no céu um dia e falar para Deus: eu não sabia. Segundo o argumento aqui na palavra de Deus, você nem precisa da palavra de Deus para saber que Deus existe. Sabe uma coisa interessante? Em cada tribo, cada grupo indígena, em qualquer lugar do mundo, não existe um povo de ateus. Esse povo que não tem Bíblia, não tem igreja,
não tem missionário, você vai lá e cada povo tem algum sistema de expiação, algum sistema para procurar agradar algum ser superior. Dentro de cada, eu estou dizendo, absolutamente todo povo que você acha dentro do mato tem algum sistema, porque o povo aqui sabe que existe um Criador, sabe. E esse é o argumento aqui. Então, na verdade, Deus não crê em ateu. Ateu não existe. Fala que existe, mas ele não existe. Deus sabe disso. Mas eu pergunto, mas como então que o homem cai desse conhecimento de Deus e entra em todo tipo de corrupção? Eu fiquei sabendo, não foi aqui no Brasil esses dias que um rapaz entrou numa escola em Espírito Santo, se não me engano, e com arma e matou professoras e crianças. Quem viu isso no jornal esses dias? Mas, tipo, como? Quem viu a moça, eu acho que tinha 14, 15 anos de idade, morta por causa de uma coisa absurda? Como é, vocês estão comigo nesse argumento de Paulo aqui? Como é que uma pessoa que tem um cérebro humano, que tem consciência de Deus, sabe que Deus existe, consegue pecar contra o Deus Santo? Como? E chega a um nível de fazer algo tão absurdo, tão louco. Como é que alguém pode se tornar o imperador de um império e decidir matar milhares ou até milhões de pessoas? Como é que um pai ou uma mãe pode saber de coisas de Deus e nem se preocupa com a espiritualidade do seu filho? Nem fala de Jesus? Como? Ele explica aqui. Vamos chegar aqui, por favor. E ele nos mostra aqui que na verdade é um processo. Você não vai nascer ateu. Você não vai nascer cometendo a idolatria. Mas há um processo. Por causa disso, normalmente é mais fácil ganhar uma criança para Cristo do que um adulto. Porque criança já não passou por todo esse processo de rejeitar. Dele Moody, o grande evangelista, ele fala o seguinte: se eu pudesse, eu voltaria e ficaria somente no ministério de alcançar crianças. O que ele falou. Eu quero mais irmãos, especialmente irmãs da nossa igreja, querendo ajudar as crianças e alcançar mais crianças. Eu quero isso. Alcançar mesmo. Mas vamos ver esse processo hoje à noite. Paulo explica essas coisas aqui. Note que a primeira etapa é insatisfação, ingratidão e insensatez. Tudo bem? Insatisfação, ingratidão e insensatez. Essa primeira etapa se encontra em versículos 21 e 22. E ele usa a palavra por quanto para começar. Por quanto é uma palavra como porque. Ele liga a ideia de ser inexcusável em versículo 20 com o resto que ele explica aqui, de versículo 21 a 32. Então vamos chegar aqui, versículo 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por favor, irmãos, com uma caneta, marca aí na folha da sua Bíblia as palavras, tendo conhecido a Deus. Nós não estamos falando de alguém que nasce com problemas mentais, que não consegue entender nada. Nós não estamos falando de um bebezinho que nem sabe onde foi a chupeta quando caiu da boca. Estamos falando de alguém que pelo menos tem a idade e a mentalidade para poder ver o mundo e falar, Deus existe. Então ele está falando, essas pessoas não têm desculpas, têm o conhecimento de Deus. Ele diz que essas pessoas com o conhecimento de Deus são insatisfeitas. Tem cobiça.
Eu não quero glorificar a Deus como Deus, porque eu não gosto da vida que Ele me deu. Eu quero outra coisa. Como Adão e Eva no jardim, quando eles tinham tudo, e Satanás falou, mas vocês não têm conhecimento que Deus tem. E naquele momento, eles foram atrás de algo que eles não tinham, ao invés de glorificar a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, versículo 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Eu quero algo além do que Deus já me deu. Você acha que alguém que fala desse jeito está glorificando a Deus? Não está. Então há um conflito entre o desejo interno e o desejo divino. E Deus nos dá uma vida que para Ele é boa, é suficiente para nós, mas o ser humano chega a não querer aquela vida e vai de insatisfação para ingratidão. Note aqui, em versículo 21, nem lhe deram graças. Nós vamos ver aqui um monte de pecados no capítulo 1. Mas é interessante como o início, na primeira etapa, existe ingratidão. O homem cai do conhecimento de Deus por causa de ingratidão. Eu vou falar para vocês, a nossa igreja não é perfeita, mas você deve ter gratidão. Sua família não é perfeita, mas você deve ter gratidão. Não, você não tem todo o dinheiro que outros têm, mas você deve ter gratidão. Porque Deus te deu tudo o que você tem. Tudo. Quem tem boa saúde, quem tem família, quem tem uma igreja, quem tem a salvação. Como é que o homem pode conhecer a Deus e rejeitá-lo? Porque ele não quer a vida que Deus deu para ele e ele quer outras coisas. Então falta dentro dele gratidão. Eu tento ensinar aos meus filhos, quando alguém ajuda você, fala obrigado. Obrigado. Quando eu começo a minha oração em casa, eu começo normalmente com gratidão. Obrigado. Eu tento, quando vocês me ajudam, eu tento expressar gratidão. Eu tento falar para o Gabriel, quando ele termina as coisas aqui da live, obrigado. Nem sempre eu esqueço de vez em quando, né? Felizmente. Infelizmente. Mas acontece isso. Deus está dizendo, o homem começa a perder o conhecimento de Deus por falta de gratidão. Provavelmente todos nós podemos orar com mais graças nas nossas orações. Mais gratidão. E isso nos leva para insensatez, ou seja, ignorância. Note que versículo 21 diz, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Diz aqui o seu coração insensato. Versículo 22 diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Se vocês quiserem marcar duas palavras e ligar essas duas palavras, em versículo 21 tem a palavra discursos. E em versículo 22, dizendo-se. Essa palavra discursos é interessante, dá a ideia de criar argumentos dentro de si para confirmar o que você já crê. Ou seja, viés de confirmação. Ou seja, você não está procurando ouvir os argumentos dos outros. Você não está querendo a verdade. Você está simplesmente querendo fortalecer o que você quer acreditar. Então ele diz aqui, o homem cai do conhecimento de Deus, dizendo, não, eu não ficar feliz com essa vida que Deus me deu, eu não gosto dessa vida. E eu quero ir para esse lugar, não posso. Eu quero comprar aquilo, eu não posso. Eu quero outras coisas. Eu não quero estar com essa esposa, eu quero outra.
Hein? Essa pessoa tem prazer que eu não tenho, eu quero. Eu não acho que eu preciso fazer tudo que Deus quer para mim. Eu não acho que eu preciso, sabe, ler a Bíblia e orar e estar no culto da igreja e evangelizar. Eu tenho a minha vida. Viver do meu jeito. Esse discurso acontece dentro da pessoa. Um discurso. E diz aqui que esse discurso causa o que diz aqui em seus discursos se desvanece. Se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. O conhecimento de Deus acaba sumindo. Irmãos, me ouçam bem, isso me deixa triste, mas eu conheço pessoas que já frequentaram a nossa igreja por bastante tempo, cresceram aqui, aprenderam muita coisa aqui, entendendo a palavra, conheceram a Deus até de uma forma íntima através da palavra de Deus, mas algo aconteceu, a pessoa perdeu a gratidão, perdeu a felicidade em Cristo, e logo começa a falar umas coisas absurdas. E eu penso, mas o que aconteceu? A Bíblia diz aqui, o seu coração insensato se obscureceu. A Bíblia fala que o nosso coração é como o solo, onde você vai jogar semente para crescer plantas, mas se ficar duro o seu coração, a semente cai em cima. Alguém pode me dizer o que acontece com semente que cai em cima e não penetra o solo? Não vai ficar, não. Quem gosta de comer sementes? Passarinhos, né? E a Bíblia fala que Satanás é o passarinho que vem, pega e leva. Ele diz que a pessoa fica sem entendimento porque não deixou mais entrar a palavra. A culpa não é de Deus que alguém mora no mato e vai atrás de outros e vai canibais que vai matando os outros, comendo os outros. Deus não inventou isso. Essa é uma invenção humana de pessoas que não têm o conhecimento de Deus porque rejeitaram o conhecimento. Sua família, você vem de uma família de pessoas maldosas e horríveis e tudo, vamos dizer. Deus não criou isso. Em algum momento no passado, pessoas antepassados, pessoas do seu passado, da sua família, de outras gerações, rejeitaram o conhecimento de Deus. E agora você nasceu nessa situação. Por que eu tenho essa vida? Porque alguém tem um coração nas trevas. E você nasceu dentro disso. Meu pai, ele conta histórias, ele estava namorando com a minha mãe, anos e anos atrás. Ele falou, vamos para a casa dos meus pais, né? Minha casa, né? E ele levando a minha mãe, antes de serem casados, né? Namorando, para casa, entraram na casa, estava tudo quebrado lá dentro. Tudo quebrado. Mamãe e papai estavam brigando feio. Meus pais entraram assim, meu pai falou, não vou ficar aqui não. E voltaram para outro lugar, não quer estar lá não. Em algum momento, algum batista foi de porta em porta nos Estados Unidos, bateu na porta dos meus pais, falaram de Jesus, e meus pais que nasceram dentro de uma família que não tinham conhecimento de Deus, só pecado, imoralidade, etc. Essa pessoa falou de Jesus, e meu pai e a minha mãe receberam Jesus, amém e aleluia. Eu nasci no lar cristão. 5 anos antes do meu nascimento biológico, meus pais nasceram espiritualmente. Uma transformação. E o conhecimento de Deus voltou para o lar Coquense, nosso sobrenome. Eu fui criado com isso, algo diferente. Mas infelizmente o homem cai porque ele fica ingrato. E tudo isso cria essa ignorância ou insensatez. Mas essa é só a primeira etapa, irmãos. Ele vai ter versículo 32. Rapidamente, vamos continuar aqui. A segunda etapa é inversão e idolatria. Vamos chegar aqui, Romanos 1, versículo 23. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aqui, inversão, agora, eu creio que Deus é assim como eu. As pessoas começam a mudar Deus, ele não é infinito, ele é finito, ele é limitado, e acontece isso.
E daí, o que aconteceu ao longo da história é idolatria. Ele diz aqui, em versículo 23, que eles mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de homem, imagem de homem corruptível. E de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Paulo está dizendo, olha para trás, você vê como ao longo da história existia politeísmo. Existia pessoas adorando estátuas de pedra, ou de metal, ou de madeira. Alguém aqui já parou para pensar, de onde veio tudo isso? De onde veio a ideia de você mesmo construir algo de pedra ou de madeira, colocar uns olhos, uma boca, e depois, ok, tá bom. De onde veio isso? Alguém já parou para pensar? Que loucura! Olhos que não veem nada, ouvidos que não ouvem nada, boca que não fala. Esse é meu Deus. Sabe por que isso aconteceu? Porque a pessoa não queria as coisas de Deus, o coração se escureceu, e ao longo dos anos, pai passou para o filho, uma vida sem o conhecimento de Deus, e filho passou para seu filho, e a coisa continuando, e um dia pessoas, ainda com uma consciência de Deus, decidiram, sem o conhecimento completo de Deus, da palavra de Deus, decidiram criar seus próprios deuses. Às vezes, para a pessoa, Deus pode ser algo assim como homem ou como animal. Hoje em dia, essa tolice cria ateus. Note aqui comigo, Salmo 14, por favor. Salmo 14. Hoje em dia, o homem é tão inteligente hoje, ao invés de criar um ídolo, ainda existe isso, especialmente na Índia e na China, e lugares assim, e também no catolicismo. Mas olha aqui, em Salmo 14, diz aqui, disse o nesto no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então, o que o Nécio diz? Ele diz aqui, não há Deus. Deus nem existe. Ele não é real. Eu rejeito essa ideia. Como é que alguém pode chegar a esse ponto depois de ver tudo que Deus criou? Eu me lembro de uma vez, eu fiquei super curioso. Como é que alguém pode abrir ali, sabe, uma embalagem que tem, sei lá, alguma comida, pensa uma comida bem gostosa, sabe? E logo meu nariz, peraí, eu quero também. Como? Eu nem vi nada passar de lá para cá, mas como que aconteceu isso? Quem já parou para pensar como é o desenvolvimento de um bebê dentro do ventre? E quando nasce? E, por exemplo, o que fala para o bebezinho que é desse tamanho no início? Fala, ok, então, esse nutriente vai para essa parte para criar olho, para criar cérebro, para criar unha, para criar pele, para criar osso. Como? Só Deus, exatamente, só Deus. Até hoje, cientistas estão tentando explicar o cérebro humano e não tem como. A capacidade do nosso cérebro é incrível. Às vezes, eu não sei se vocês que são de mais idade, eu acabo lembrando de algo que aconteceu 35 anos atrás. Que eu nem pensei nessa coisa desde então, né? Mas eu lembro disso. Alguém, isso aconteceu contigo? Alguém que já tem alguns anos, né, sabe? Não, alguém com 15 anos de idade não vai acontecer, não. mas algo que aconteceu. Vamos continuar aqui. O homem, ele cai nessa idolatria. Ele muda quem é Deus para ser outra coisa e cai na terceira etapa. Agora, Deus pode ser quem eu quiser. Isso quer dizer, eu posso fazer o que eu quero. Opa, aqui tem problema, né? Porque se eu posso fazer o que eu quero, porque Deus não é nada, ou ele é um réptil, ele é como outros homens, então isso nos leva para a grande imundícia. Ou, para usar um termo talvez mais moderno, imoralidade básica. Note aqui, versículos 24 e 25. Por isso, também Deus os entregou
os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Alguém me ajuda, por favor, grita para mim qual é o significado da palavra concupiscências. Exatamente, desejos pecaminosos. Então, diz aqui que Deus entregou o homem que rejeita o conhecimento de Deus, que já cria ídolos, quer criar um Deus diferente do que a Bíblia revela e a criação revela. Deus entrega essa pessoa para desejos errados no coração. E isso leva o homem a querer imundícia. Provavelmente todos nós que somos adultos e provavelmente jovens também, vocês já sabem de algumas coisas que pessoas fizeram que deixou você louco só por pensar. Que imundícia, que loucura, como é que você conseguiu fazer isso? Há um filme agora que está passando de um homem, eu lembro quando aconteceu, porque eu estava lá nos Estados Unidos, ele matava as pessoas e guardava os membros dos corpos e comia as pessoas. E guardava em vários lugares da casa, na geladeira, freezer, sei lá. Como? Né? Mas o homem rejeita a Deus e ele é corrupto por causa do pecado, ele vai de uma coisa para outra. Porque nem todo mundo faz isso, principalmente por causa da consciência no mundo que é a igreja. Nós temos uma influência que leva o povo a não cometer tudo isso, mas ainda acontece, e muita coisa acontece mesmo até dentro da igreja, infelizmente. Mas diz aqui, versículo 24, no fim, para desonraram seus corpos entre si. É meu corpo. Eu vou fazer o que eu quero com o meu corpo. Note que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, por favor. 1 Coríntios capítulo 6. E vamos chegar aqui, versículo 16, ok? O corpo, meu corpo, o que eu quero fazer com o meu corpo? Deus não existe, ou se ele existe, ele não é esse Deus da Bíblia. A pessoa rejeita isso. Então, a pessoa começa a usar o corpo para concupiscências, ou satisfazer essas concupiscências. Note que a Bíblia diz em versículo 16 de 1 Coríntios 6. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, ou seja, prostituta, faz um corpo com ela. Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. O que é fornicação? É relações sexuais fora do casamento. É fornicação, é pecado. Ele diz aqui, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ele está dizendo aqui, quando você entra na imoralidade, fornicação ou adultério, então você está pecando contra o seu próprio corpo. Seu próprio corpo, desonrando o seu próprio corpo. Aqui agora, voltando para Romanos 1, no fim do versículo 24, ele diz, para desonrar os seus corpos entre si. É meu corpo, é a minha sexualidade, eu não me importo com o que você acha sobre Deus, o que você prega sobre Deus, o que a Bíblia fala sobre Deus. Vocês estão vendo a ingratidão? Vocês estão vendo a ignorância da pessoa? Para a grande moralidade que nós vemos hoje em dia na humanidade. Ele continua, versículo 25, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ok, agora isso nos leva para a quarta etapa, que é a inflamação da sensualidade. Quem levanta a mão, você está percebendo como a sexualidade hoje está explodindo com um monte de novidades, vamos dizer, que você fica chocado. Você pode levantar a mão na internet, na TV, em todo lugar, todo tipo de coisa imaginável.
Agora eles têm tanta tecnologia, eles têm como cortar o corpo de um homem de tal forma que ele fica mais bonito do que uma mulher. E parece mulher. Todo tipo de coisa existe hoje em dia. Eu fico preocupado que não acontece, mas que meu filho, minha filha, vai encontrar alguém, vai gostar de alguém que nem é do sexo oposto, porque foi para um cirurgião e cortou tanto no corpo. Eu vou falar sinceramente, eu já vi um homem muito bonito, parecendo mulher. Não tem as coisas por dentro que falam que é mulher, mas por fora tem toda a aparência, especialmente com a maquiagem, cabelo pintado, os brincos. E muitas vezes, muito homem desse tipo se age mais feminino do que muita mulher. Eu me lembro em Porto Velho, uma vez, estávamos num lugar lá, e minha esposa olhou, nossa, eu sei que é homem, mas ele é muito mais mulher do que muita mulher, pelo comportamento e tudo. Ele está dizendo, quando Deus não existe na sua vida, você cai desse conhecimento, a coisa fica cada vez pior. Olha aqui essa inflamação da sensualidade, versículo 26. Por isso, Deus os abandonou. Olha aqui, Deus abandona pessoas assim. Ele os abandonou às paixões infames, ou seja, desejos fortes que não têm fama, que são vergonhosos, é coisa feia mesmo. Deus fala, tá bom, você me rejeita, você quer essas coisas, então você pode ter tudo o que você quer. Vá lá, vai atrás disso. Deus entrega, Deus abandona a pessoa, diz aqui, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Versículo 27, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Segundo essa passagem, a ingratidão leva para a ignorância, e a ignorância leva para a imoralidade, e a moralidade leva para essa inflamação da sensualidade, que o homem não somente pensa, eu quero fazer sexo com qualquer coisa que existe no mundo, mas ele realmente deseja outros homens. Não é meramente sensualidade, que ele quer um ato, ele almeja outros homens. Essa é a ideia. Então ele fala aqui no fim de versículo 27, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O que é a recompensa desse erro? Uma das coisas é ser homem e querer homem. Chega a esse ponto, ou ser mulher e querer mulher, é algo de vergonha. E a Bíblia diz, você queria isso e agora você tem. E eu sei de pessoas que agora receberam Jesus e andavam nesse tipo de vida e falam o seguinte, eu não quero voltar para aquele pecado, mas ainda eu desejo aquilo. Porque ele falou essa recompensa. Além disso, eu estava analisando, pesquisando essas coisas, é incrível, estatisticamente, AIDS, varíola de macaco, sífilis, clamídia, gonorreia, hepatite A, hepatite B, principalmente se encontra entre homens homossexuais. A recompensa que convinha ao seu é o que ele falou aqui. E nós não estamos aqui para dizer, eu odeio essas pessoas, são abominação. Todo pecado é abominação. Mas nós estamos vendo aqui como esse tipo de pecado é a quarta etapa da rejeição de Deus. Você não nasce assim, você chega assim. Você chega a esse ponto de querer essas coisas. E daí, você passa vergonha. Pessoas olham para você de um jeito diferente. Eu acho que por causa disso, o movimento LGBTQ, sei lá, não lembro de todas as letras, tem tanta voz muito forte querendo promover esse estilo de vida, porque estão passando tanta vergonha, eles querem normalizar a coisa toda.
Eles querem influenciar professores na escola para seu filho chegar em casa e falar algo contra sua fé cristã, porque a Bíblia é contra todo esse pecado. E esse movimento é um grupo pequeno quanto à população do mundo, que chegou a 8 bilhões, mas é a voz mais alta, querendo chamar a atenção e nos mudar. Mas a Bíblia diz, olha, esse é quase o fim da queda do homem. Então, ele fala isso, e isso nos leva para a quinta etapa da queda do homem, do conhecimento de Deus. Vamos chegar aqui, versículos 28 a 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Vocês estão vendo essas palavras aqui? Um sentimento perverso. Você vê uma pessoa normal que gosta de coisas normais. É normal, por exemplo, sentir o cheiro de flores e gostar, isso é normal. Mas, por exemplo, alguém fala, eu gosto do cheiro de corpos mortos, você não acha meio estranho isso? E a ideia aqui, a pessoa fica tão transtornada, tão mudada pelo pecado e pelas concupiscências, que a pessoa começa a gostar de algo completamente imundo, sujo, perverso. Ele diz aqui, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade. Por favor, irmãos, marque essa palavra iniquidade, versículo 29, e você pode desenhar uma linha dessa palavra iniquidade para a palavra injustiça em versículo 18. Porque essa palavra iniquidade aqui e a palavra injustiça em versículo 18 são a mesma palavra na língua original, no grego. Então, lembra, em versículo 18, o homem detém a verdade em injustiça. Ele diz, eu quero injustiça. Eu quero fazer o que é errado, então eu não quero a verdade. Aqui, por causa dessa queda, em versículo 29 diz, o homem estando cheios de toda a iniquidade, ou seja, toda a injustiça. Quando o homem rejeita a verdade de Deus e continua nessa falta de arrependimento, ele chega a um ponto de ficar cheio da iniquidade. Daí, a passagem continua com uma lista de pecados, e eu não vou pegar todas essas coisas hoje a nós, mas note aqui, iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Essa lista parece 2022, não parece? Versículo 30. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Versículo 32, os quais conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Essa lista aqui, nós já falamos sobre, esses pecados como homossexualidade, mas aqui, irmãos, ele fala sobre contenda, inveja, soberba, murmuração, desobediente aos pais e às mães. Ele fala sobre todo tipo de pecado agora. E ele fala em versículo 32, os quais conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Então marca aqui, se você pratica as coisas em versículos 28 a 31, a Bíblia diz em versículo 32, você é digno de morte. Tudo isso em versículos 28 a 32, toda essa parte aqui
É o resultado de rejeitar o conhecimento de Deus. Você peca porque você rejeita o que Deus revela sobre si para você. E você vai atrás das suas concupiscências, esses desejos pecaminosos. E Paulo estabelece aqui no primeiro capítulo de Romanos, basicamente o seguinte, ele vai falar isso explicitamente mais para frente. Todos nós andamos contra o conhecimento de Deus e pecamos. Todos nós somos dignos de morte. Nem todo mundo aqui é homossexual. Ele não está dizendo que todo mundo se torna homossexual. O que ele diz aqui é que nesse processo de rejeitar a Deus, se você continuar a rejeitar a Deus e seguir, você pode chegar a esse ponto. Quem sabe a pessoa pode acabar matando os outros, que acontece mesmo. Eu li, é chocante. Sabe, nos Estados Unidos está tendo essa praga de pessoas entrando em lugares e com armas matando um grupo de pessoas. Alguém quer saber quantas vezes isso aconteceu, matando várias pessoas de uma vez em 2022? Eu li essa estatística essa semana. 64 vezes em 2022. Alguém entrou numa escola, teatro, shopping com armas para matar pessoas. 64 vezes. Como? Mas quem está percebendo como Deus é muito pequeno hoje em dia, Ele não é nada, não é importante. Até para o povo de Deus. Eu acho que não vou fazer isso não vou fazer aquilo. Eu acredito que essas pragas, como esses tiroteios, esse tipo de coisa, são resultado do povo não querendo Deus. Deus diz, tá bom. Olha o que ele diz aqui. Ele abandona a gente, ele entrega a gente. Ele fala, tá bom, se você quiser isso, eu entrego. Pode ter.